Boa noite. Oh, entrou. Vamos lá. Calma aí, Jesus. Calma aí, que agora eu não tô conseguindo tirar. Agora vai. Vamos convidar. Oi, Leia, tudo bom? Meu bem! Tudo Oiê! bom? Tudo! Lindíssima com esse batom vermelho! Viemos na cor do poder, né? Na cor do Na poder. cor do poder, na cor do pecado, Jesus! Zailinha entrou! Linda! Vocês estão ouvindo bem, gente? Acho que tá. Você tá me ouvindo bem, Rô? Eu tô. Bem limpinho, bem bom, sem Bem bom? interferências. Bem Oh, bom. que bom. Bem bom, bem bom, Bem bem bom. bom. Acompanhada do bem bom também aqui, como nossa combinação, ó. Meu vinho Ó, branco. Ó, vinho, ó, tchim-tchim. disruptivas. Sim, muito bom. Maravilhosa, maravilhosa. Vamos dar um tempinho, uns 2 minutinhos para a gente começar? O que você acha, Rô? Vamos Qualquer sim, coisa, acho vamos bom, acho bom nós no nosso papo. pro povo avisando também, né? Aquecendo, se preparando, ajeitando o bumbum na cadeira. Ajeitando o bumbum na cadeira. Ai, Rô, que bom te ver, cara. Que doido Também, quanto essa tempo, vida, né? né? Que coisa louca. Olha, mas é muito bom isso, né? É muito Muito bom. bom. Essas reconexões, né? É Exato, muito. exato, exato. Tem um gostinho especial, né? Tem É gostinho muito bom. especial. É muito bom. Olha só, você que é a livezeira de plantão, me fala aí o time de começar, Eu espero uns porque 3, 5 minutos, mais ou menos, para uhum, começar, para o povo começar a entrar na sala aí. E o pessoal às vezes se atrasa um pouquinho, né? E também para avisar para o povo, avisa aí, gente, aperta no aviãozinho aí e avisa pra gente que a gente já tá aqui, que a gente acabou de entrar, e já tá aguardando um pouquinho aí para vocês se ajeitarem e chamarem a galera que, né, que queiram, né, que vocês acham que seja importante. Principalmente as mulheres, né, Rô, eu digo, porque é o público que eu trabalho mais, não que os homens não precisem disso. Mas o meu foco é sempre muito mulheres, né? Às vezes eu tô falando que tem homens ouvindo, eles falam, mas por que que tu fala elas? Por que que tu fala? Porque eu estou falando para elas. Mas serve para os homens também, né? Só que quando a gente fala total. de assuntos mais, digamos, de sexualidade, já não serve tanto para eles, mas serve as dicas para eles Serve ouvirem e as aprenderem. dicas. Exato, Homens inteligentes, né, buscam se apropriar. exato, exato, Vem, porque vale. ó, você chegou a conhecer a Maju, a Maria Júlia, que fazia evento com a gente? Ela entrou aqui. Oi, Ju! Maria Júlia, não lembro. Júlia, uma Maju, acho que morena, não. bonitona. Entra. Eu Olha acho que só, tem muito não. homem entrando. Muito bom. Ah, Querem O Rica, ouvir meu as marido, entrou dicas. aqui, ó. Mas eu É o vi que? É o vários homens Rica? também. É, o É o Rica. Rica. Muito Ó, bom. ah. Prestigiando, prestigiando. Maravilhoso. Ó, eu acho que eu já vou começar a te apresentar, que são 9h05. Tá, O que você vamos acha? lá. Acho que Tranquilo? já pode ir, já pode ir. Cinco Então minutinhos já deu vamos. pra dar um esquenta. Oi, É Maju. isso. Gente, primeiramente queria agradecer a presença de todo mundo, dar boa noite. Para quem está aqui e não me conhece, meu nome é Rosane Ventura. Trabalhei durante 19 anos como executiva na área de eventos, passei por algumas empresas na área de marketing. E aí, agora, 4 meses, eu realmente resolvi fazer uma transição profissional como instrutora de yoga atualmente, trabalhando muito esse lado de autoconhecimento através do yoga. E, por acaso, eu estava já acompanhando os posts de Rossana, né? Já tem mais ou menos uns 2 anos que eu venho acompanhando, vendo que você estava postando muita coisa de yoga. E aí eu estava muito feliz, porque eu também estava nesse movimento, né? De fazer o curso e me aprofundar mesmo nesse caminho de autoconhecimento. E quando foi mais ou menos, acho que foi o quê? Tem
uns 2 meses, mais ou menos, eu, né, a Karina também, que é uma amiga em comum, quando eu comecei a ver os seus movimentos em relação à sexualidade, a esse caminho, né, de orientar mulheres, né, para despertarem o que tem dentro de si, eu falei assim, gente, eu tenho que falar com a Rô, a gente tem que fazer uma live juntas e eu quero muito saber, porque a grande verdade, gente, só para vocês entenderem, eu conheço a Rossana há uns 16 anos, mais ou menos, a gente fazia eventos juntas. Ô, tá, que bom que você está aqui. E a gente trabalhou, né, na parte de eventos juntas, a gente sempre teve uma relação muito bacana. E aí a vida, né, deu uma desconectada breve aí, você voltou para o Sul, eu continuei minha vida no Rio, e aí a vida agora colocou a gente, né, num ponto muito similar, assim, uma interseção, eu diria. E aí eu vou apresentar ela para vocês agora. Vamos falar de Rossana, gente, que Rossana, ela tem um currículo demais, assim. Agora eu vou puxar um pouquinho pro lado do ego, né? O lado do ego, a gente puxa, porque a gente tem, senão a gente não levanta da cama. Rossana Freire trabalhou durante 23 anos como modelo, se formou em jornalismo no Rio de Janeiro e se formou também como instrutora de Tantra Yoga no Rio Grande do Sul. Ela é gaúcha, tá, gente? Hoje ela atua com seu propósito de vida como coach, analista comportamental e terapeuta integrativa, especialista em relacionamentos, amor próprio, que eu adorei, inclusive eu botei aqui, está com o seu boleto do amor próprio em dia, que eu vi isso numa live sua e eu falei, é isso, é esse o texto. Achei maravilhoso. Amor próprio e sexualidade para mulheres. Depois de passar por muitas frustrações em relacionamentos, resolveu mergulhar nos estudos e na prática do desenvolvimento pessoal. Participou de diversos workshops, cursos, formações, treinamentos, imersões para contribuir com o seu crescimento como pessoa e, desta forma, ter uma relação equilibrada que trouxe e vem trazendo satisfação e felicidade. E aí você está começando a emanar isso, né, para todo mundo que tá em torno. E assim, podendo ajudar essas mulheres a descobrirem o quão maravilhosas elas são. E assim se sentirem merecedoras de um relacionamento de valor. Então, assim, gente, eu achei esse tema, porque na hora que eu fui escrever lá sobre o post, né, falar sobre a live, eu falei assim, gente, isso tem tudo a ver com autoconhecimento, né? Porque você despertar o que tem dentro de si é total autoconhecimento, não tinha como a gente não integrar isso. E aí, Rô, eu queria te agradecer o convite de estar aqui. E assim, quero saber essa sua história, quero que você comece a contar, porque a grande verdade é que a gente tem uns 2 anos que a gente não se vê, 2 ou 3 anos. E eu só vinha te acompanhando pelas redes e eu tô aqui curiosa, querendo saber disso tudo aí que você vem fazendo. Tá, verdade, Rô. Uma honra estar aqui. Eu fiquei muito feliz também de ter me procurado depois de tanto tempo que a gente não se falava, né? Também te acompanhava aí pelas redes sociais, que ao mesmo tempo todo mundo fala tão mal das redes sociais pelo lado negativo, mas ela tem coisas tão boas, né? Como eu digo, tudo na vida tem 2 lados. E é legal a gente poder ver de perto as pessoas, acompanhar, mesmo a gente não tendo mais o contato, a gente tá ali conectada de alguma forma, né? E a gente consegue se manter, ter o vínculo, porque a gente tem o contato ali, dá pra entrar no direct e falar, né? Coisas que antigamente a gente não podia mais, né? Então, não, gente, deixa eu fazer só um parênteses que eu esqueci de falar. Essa guria aí, ela trabalhou... Na verdade, você era jornalista, apresentadora do Sexy Hot, né? Exato, tá tudo ligado ao que você faz ligado. hoje, de uma outra forma, obviamente. Mas eu achei curioso que, assim, quando você falou... eu falei, meu Deus do céu, ela foi entrevistada pelo Jô Soares e pela Hebe Camargo. Ainda bem que ela já é aqui, amiga, que não é entrevista. Olha isso, que Jô, meu troféu, gente. Maravilhosa. Meu troféu, né? Maravilhosa. Nossa, eu ando com isso aqui. Toda vez que eu me mudo, eu não deixo ninguém pegar. Ela vai comigo assim, ó. Não deixa ninguém tocar. Porque se quebra, fica um infarto. Maravilhosa. Ai, então, desculpa, Rô, desculpa. Imagina, vai. Imagina. Aí morei esse tempo no Rio de Janeiro, né? Eu fiz o movimento de ir para o Rio na época. Eu tinha muita vontade de ir, porque eu já fazia jornalismo aqui no Rio Grande do Sul. Mas na época eu namorava o Fábio, né? O Fabiano, que foi um dos grandes amores da minha vida. E a gente namorou durante um tempo à distância. Foi 1 ano, eu acho, de distância. E a gente não aguentava, a gente chorava. Tipo, eu tinha 21 anos, ele tinha 19 anos. Imagina, 2 crias, né?
E a gente chorava no telefone de saudade e tal, daquela coisa que a gente não tava aguentando e tal. E aí a gente resolveu, a la louca, vamos morar junto, vamos ir junto e tal. E eu fui embora pro Rio de Janeiro, sem nada combinado, eu não conhecia ninguém, eu não sabia nada do que eu ia fazer. Eu tranquei minha faculdade aqui, eu disse, ok, eu continuo lá. Fui sem era nem beira e fui com ele, me joguei no mundo, né? Me joguei e fui. Então, tipo, tu vê que eu já fazia um movimento por relacionamentos por amor, né? Eu já tinha isso. E eu passei uma vida me relacionando, tendo namorados, uma vida tendo um namorado emendando no outro, assim. Emendando no outro e tal. Sei bem o que é isso. Era uma loucura, assim, sabe? Eu escutava, nossa, Rô, tu precisa respirar, tu nem fica sozinha, que não sei o que ficar sozinha, o quê? Porque, tipo, eu não pensava dessa forma, né? Eu queria alguém do meu lado para virar minha bengala, alguém para tapar os meus vazios. Era esse meu desespero. Hoje em dia eu entendo, hoje em dia eu enxergo isso. Só que eu não enxergava. Para mim, eu estando sozinha era uma luta, era um martírio, era muito difícil viver só comigo. Era muito complicado, porque eu não me conhecia direito, eu tinha muitas dores da minha infância, da minha história de vida, que teve muitas coisas bonitas, mas teve muitos fardos, muitas coisas difíceis, sabe? De se levar e de se olhar. E toda criança, né? A gente tem que olhar que toda criança tem os seus vazios. Por mais que tu venha de uma família saudável, vai dizer, ah, não, meu pai e minha mãe nunca brigaram, nunca teve problema nenhum, não sei o que, babá. Tu vai ter um vazio, tu vai ter alguma coisa ou outra dentro de ti que grita, porque criança é carente, criança é esponja, criança é vazio, é escassez. Porque a gente não tem filtro emocional até os 7 anos de idade. E a gente tá numa sede, numa busca. Então, por mais que tu não lembre, pode ter certeza que alguma coisa lá na tua infância te marcou e ficou no teu inconsciente. Às vezes um bullying no colégio, que tu diz, não, tenha certeza, entrou e marcou. Aí é forte assim? É. Quando nós somos crianças é tudo muito forte. E é por isso que é importante a gente olhar para todo o nosso histórico lá na infância. Isso é o processo de autoconhecimento. Começamos aí. E constelação familiar também, né? E olhar para os nossos antepassados, para os nossos pais. E ver que eles nos deram o que puderam dar. Que puderam dar. Exato, eles deram o que receberam dos pais. Nossos Não, avós receberam dos bisas. E, assim quando a gente entende isso, né, fica tão mais leve, a gente larga a mochilinha de pedras, porque eu sempre tive uma relação muito conturbada com os meus pais. E eu lembro, eu até falei isso outro dia numa live, que no dia que eu entendi que os meus pais me deram o melhor deles e que aquilo era o que eles poderiam me dar naquele momento, nossa, virou uma chave, sabe? Porque a gente fica projetando, né? Criando expectativas em cima do que a gente queria que fosse. É que nem a história da grama mais verde do outro. Exato. Põe uma expectativa em cima dos pais que depois que a gente entende toda essa cobrança que a gente coloca neles, mesmo muitas vezes não externando, mas dentro do nosso universo utópico, né? No nosso universo particular de infância, de adolescência, de lúdico, de que faz parte do conto de fadas, né? De tudo um pouco de Disney, filmes de Hollywood, toda essa coisa que é implementada dentro da gente, porque nossas referências de relacionamentos vêm de tudo isso que a gente absorve. Tudo que a gente consome, desde do relacionamento dos nossos pais, que é um espelho pra gente, desde os nossos filmes que a gente assiste em Hollywood, desde dos contos de fadas das princesas. Então, tudo isso entra na nossa cabeça. E a gente também pega e põe essa cobrança que os nossos pais devem ser super-heróis. Eu sempre digo, nossos pais não passam por graduação para ser pais. Eu não sou mãe, mas eu imagino que deva ser um desafio incrível, muito fodástico, desculpa a palavra, mas deve ser assim, uma das coisas mais difíceis da vida, criar uma pessoa, educar uma pessoa, preparar ela para o mundo, ainda mais no cenário de hoje. E hoje em dia, ainda pelo menos, a gente tem muito conhecimento, muitos recursos que nos fazem ter a cabeça um pouco mais aberta e entender um pouco mais sobre inteligência emocional, sobre gestão de pessoas, um pouco mais aberta. Na época que eles nos criaram, eles não tinham nada disso, eles não tinham inteligência emocional. Como é que eles iam nos educar se eles mesmos não tinham? Então, se eu sou uma criança pitizenta, como, entendeu? Como é que eles iam me educar a não ser assim? Na base do tapa, na base do castigo, que foi assim que eles foram educados, foi assim que eles entenderam que era o certo. Então, a gente precisa virar essa chavinha, a primeira coisa de tudo, para perdoar. Depois que eu consegui olhar para minha história com honra, para meus pais com respeito, parece que tudo mudou de forma mágica na minha vida, Rô. Não foi um processo fácil, eu ainda tô nesse processo, mas eu, digo assim, que 80% foi. E desses 80%, a minha vida fez um boom, assim, de fluidez
E eu comecei a olhar a mulher foda que eu sou, o valor que eu tenho e como eu me basto como mulher e como eu me supro dessa forma. Eu sempre digo para minhas coaches, a gente pode falar assim que a gente se basta, mas eu digo que nós somos feitos para a gente se relacionar. Eu não estou dizendo para as mulheres ficarem solteiras pro resto da vida. Se elas quiserem, é uma escolha, tá? Mas eu acho que a gente está aqui para se complementar. Já somos completos, mas é uma soma, sabe? É uma troca de amor. Eu acho que nenhum ser humano cresce sozinho. A gente precisa de relacionamento para evoluir, a gente precisa de relações humanas para crescer, para ter troca, para ter empatia, para ter compaixão, para aprender um com o outro. Porque essa história é que nem a história Gente, eu falo sempre isso, e às vezes parece egoísmo, né? Se a pessoa não consegue alcançar. A gente precisa, antes de qualquer coisa, eu acredito muito nisso, Rô, acho que vai muito de encontro com o que você está falando, que a gente precisa ser feliz com a gente mesma. A gente precisa não precisar de nada externo, exato, né? Encontrar essa liberdade, esse amor, né? Esse bem-estar com a gente. Para quê? Para quando a gente encontrar uma pessoa, a gente somar forças, né? Exato. Transbordar isso e não ficar querendo pegar do outro aquilo que falta em si. Porque aí quando você vê, você não se relaciona com a pessoa de verdade. Você se relaciona com uma projeção, com aquele buraco que você quer. E aí depois de um tempo, as coisas vêm à tona, né? Não tem jeito. Exato, exato. Aí tem que cuidar para não cobrar o pai que tu não teve, a mãe que tu não teve, dentro da tua expectativa também, né? Porque vamos botar isso, não vamos dizer que sempre é a realidade. Tu pode ter o pai, pode ter a mãe, sim, mas dentro do que tu criou, daquilo que a gente estava falando, né? Do nosso imaginário, do que a gente quer. Ó, o Lui falou que 1 mais 1 igual a 3. Eu sempre falo isso nas minhas palestras, porque tipo, é o universo ali do teu parceiro, o teu universo individual, que os dois têm que ser respeitados quando tu entra numa relação. Claro, quando tu entra numa relação, eu digo que tu não perde a liberdade, mas o relacionamento tu pede uma postura de respeito. É diferente. E por isso é preciso ter respeito entre os dois também. Ah, eu tenho as jantas com minhas amigas na quarta, mantenho a janta com as amigas. Ah, eu tenho meu futebol na quinta, mantenho o futebol na quinta. Vamos entrar no acordo? Vamos. E daí, desses 1 vira 3. Por quê? Porque existe mais um universo. O universo dos sonhos do casal, o universo dos planejamentos do casal. Esse terceiro universo que os dois, como casal, vão viver e precisam compartilhar. Isso é uma relação saudável. Porque tem o universo individual de uma pessoa, né, do casal, o outro universo e o terceiro que eles formam juntos. Exato. Mas é que eu acho, Rô, eu não sei, você deve saber muito aí pelas suas... Eu não sei como é que fala, é paciente, as suas... Clientes, coaches. Coaches, tá bom, esse nome é novo pra mim. Então, assim, eu imagino que deve rolar, porque eu vejo isso pelas minhas amigas, né? A maior parte hoje das mulheres e dos homens sofrem com esse problema de relacionamento, né? Relacionamento, acho que é o grande pulo do gato, você conseguir, né, conviver melhor com o outro, comunicar aquilo que você sente. E assim, eu sinto que às vezes, mas poxa, se eu deixar ele lá... Se eu fizer, ele também vai querer fazer. Aí a pessoa não quer fazer para não deixar o outro. Pra não gerar passivo. Isso não é amor, gente. Isso não é amor. Gente, outro dia eu tava vendo, eu estudo Vedanta, né? E Vedanta fala muito sobre isso. Que amor, quando gera expectativa, quando você busca algo em troca, não é amor. Porque amor não tem troca, não é troca. Né? Amor você entrega sem estar preocupado se você vai receber na mesma proporção. Talvez você não receba de um jeito e vai receber de outro. Exato, porque as pessoas entram nas relações, principalmente hoje em dia, né, Rô, querendo ser amadas. Elas não entram para amar. E aí que tá o erro, aí que tá o pulo do gato do grande problema. Elas entram com seus vazios, com as suas carências, com as suas projeções. Como tu falou ali, eu projeto no fulaninho que virou meu namorado porque ele é um cara, sei lá, extrovertido, divertido, engraçado. E eu sou uma menina... O que eu gostaria de ser? O que falta em mim? E isso causa o quê? Muitas vezes, dependência emocional. Porque se o outro me deixa, parece que eu perdi um pedaço. Algo que eu almejo, algo que eu idolatro, algo que eu gosto, e eu não penso que eu posso desenvolver em mim, ou não aceito e me acolho que eu não tenho isso e tá tudo bem. Não, eu quero pegar do outro e puxar para mim como propriedade. E se não resolve na raiz, né, Rô? Você vai continuar repetindo.
Porque Não, é você vai pior. terminar esse relacionamento e a situação vai se repetir porque você não vai preencher o vazio com aquela pessoa e com ninguém Só vai mais. piorar, Rô. Só vai piorar isso uma bola de neve, porque a vida nos dá tombos, né? A gente cai, faz parte da vida. A gente precisa, para ter digamos, uma interpretação leve da vida, entender que ela não é linear, que ela é uma montanha russa. Que tu vai ter momentos que tu vai ficar caída, tu vai cair, ok, chora, cai, esperneia, faz parte, mas levanta, ergue e vamos lá. Então, tipo, tu vai tomar muitos tombos. Então, quanto mais relacionamentos tiver, mais o tempo passar, mais calejada tu vai ficar. E se tu não usar esse tempo para crescer, tu vai regredir. As tuas feridas vão ficar cada vez mais enraizadas, mais difíceis de ser mexidas e mais difícil de tu entender que tu tem aquelas falhas como todo mundo tem e que elas precisam sim ser administradas e olhadas com racionalidade. As emoções são lindas, são maravilhosas, amar é lindo, mas viver de emoção no relacionamento é ladeira abaixo. Não pode viver de emoção no relacionamento. Não há emoção que sustente uma relação saudável. As pessoas precisam entender que o relacionamento é base de uma gestão, como uma gestão de negócios. Parece frio dizer isso, mas é real. Só assim vai funcionar. É preciso alinhamento de expectativas, é preciso conversa, é preciso respeito do espaço de um e do outro. É preciso entender que esse outro que está na tua vida tem uma história de vida, com outras referências, com outras cargas. Ele não vai interpretar tudo que tu sente da mesma forma. Mulher é um bichinho triste que tem mania de querer que o homem adivinhe as coisas, que ele tem uma bola de cristal Não e fala, ele né? não Não tem. comunica. É, Fora que a ele é gente tem totalmente isso. diferente das mulheres, né? O homem e a mulher têm... Exato. Quantas vezes aí vocês passaram provavelmente por relações assim, tipo, tu tá ali com uma cara emburrada e o homem pergunta pra ti, o que foi? Nada. Daí ele pergunta de novo, não, aconteceu alguma coisa, que foi, não foi nada. E aí tu fica puta porque ele não perguntou a terceira vez, mas tu ia falar nada igual, entendeu? Então, gente, vamos externar. Não tem problema em externar. O problema é como a gente fala, né, Rô? Como e onde, né? É só o cuidado, porque tem muita diferença. É muito interessante a gente falar sobre comunicação não violenta. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Eu já, aquela. Já tô Né? respondendo pelo povo. Talvez não. Porque a gente tira a pedrada, entendeu? A gente tira a pedrada do outro e assume pra gente. A gente abre nosso coração. Porque primeiro a gente observa. Quando aconteceu alguma coisa, algum atrito ali com o teu parceiro, tu observa o que aconteceu. Ok, aconteceu isso. Tá, ok, entendi que aconteceu isso. Agora eu preciso sentir o que me magoou. Por que me machucou? De onde vem essa dor? Ok, é dele entendi. ou é ele ou sou eu aqui, né? Exato, exato. E aí eu paro, reflito, penso. Eu sempre digo, antes de conversar com o outro, dá uma conversadinha contigo. Dá uma conversadinha contigo para ver se teu dia foi bom, se não tem algo do trabalho que ainda tá ali, se não tem uma TPM daquelas apimentadas ali sobrecarregando. Se não, deixa para conversar outro dia. Às vezes vale a pena segurar um pouquinho, segurar a impulsividade. E aí tu vai lá e conversa com ele. Daí tu fala, olha, pra mim aconteceu, me pareceu isso assado. Vou citar um exemplo de quarentena agora, que todo mundo tá tendo que dividir as tarefas em casa. Tô com uma louça gigantesca na pia, tá? E só eu lavo a louça. Vamos dizer isso, tá? E aí eu pego e falo pro meu parceiro, nossa, amor, eu tô me sentindo mega sobrecarregada, assim, tipo, tem toda aquela louça ali, eu tenho lavado aquela louça direto, assim. Será que tu pode me dar uma força a lavar a louça hoje pra mim, ou lavar a louça nos outros dias, assim, me ajudar com isso, com essa mão? Porque realmente tá pesado pra mim, tu entende? Do que, porra! Só eu lavo essa louça! Não aguento mais! Você não faz nada! Consegue entender a diferença de um cenário para o outro? E a mensagem é a mesma, só que uma pessoa sem inteligência emocional, não conseguindo entender o que está acontecendo dentro dela e não respeitando a mensagem para o outro, porque tu já chega dando pedrada, o outro vai fazer o quê? Mas é porque as pessoas não têm nem consciência das emoções que estão acontecendo dentro delas, né, horror? Porque às vezes, outro dia eu ouvi assim, como é que você está hoje? Eu pergunto para os alunos, como vocês estão? Tô bem. Teve um dia que eu falei assim para uma aluna particular, falei, tô bem, não é emoção, não é sentimento, não é humor. Eu preciso saber se você está cansada, se você está bem disposta, se você está feliz, se você está... Mas as pessoas não se reconhecem. Se elas não reconhecem o que elas sentem, como é que elas vão lidar e controlar o que elas sentem? Não tem como. Não tem como. É um carro desgovernado, Rô. É um carro sem painel.
É um carro sem marcação de gasolina, de combustível, é um carro sem velocímetro, é um carro que tu anda às cegas. E muitas vezes esse carro não está sendo nem dirigido por ti. Tu botou na mão de outra pessoa para dirigir o carro por ti. Não, e outra Papéis, coisa, né? E você né? acaba ativando, aí falando energeticamente, se você entrega dessa forma, você vai acionar no outro. Se o outro não tiver, né? Porque aí também você entra num outro espaço, que eu falo muito disso. Eu não sei se isso aconteceu com você, é até uma curiosidade. Comigo, eu repeti, eu tive 3 relacionamentos de 5 anos, né? Eu saí de casa com 16 anos para morar com o primeiro namorado. Terminei um mês depois, comecei a namorar o Rodrigo Toigo, que você conheceu, que foi uma relação extremamente difícil, extremamente passional. Dali eu falei, não quero mais isso, agora eu quero um homem que me leve para viajar, um homem inteligente, assim, assado. Veio esse homem, sendo que a gente esquece que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente coloca para o universo, Exato. né? Aí veio aquele príncipe encantado que se encaixou naquilo dali. Sendo que quando chegou no dia a dia, eu comecei a ver que eu estava me relacionando com uma pessoa que fazia parte de um personagem que eu idealizei, que era o meu príncipe encantado, que ia apagar todas aquelas questões que eu tinha sofrido, né, de abuso, de desrespeito com os outros relacionamentos, mas veio outros tipos de desrespeito. E aí, quando eu comecei a mudar, aí é quando a gente fala que parece clichê, né? Quando a gente muda, o mundo muda. E eu acredito muito nisso. A gente começa a vibrar uma outra energia e você começa a atrair relações mais saudáveis. Porque tem muito isso também, né? Para ter o abusado, tem que ter o abusador. Com certeza. E tem os dois lados, né, Rô? Eu digo que toda vítima tem sua culpa e todo culpado tem direito de se defender. Porque dos dois lados tem a moeda, por pior que seja a história. Ninguém, o abusador, ele existe porque existe uma pessoa que se deixa ser abusada. Por mais doente que sejam os dois, entendeu? E eu te falo isso com propriedade porque eu já tive num relacionamento abusivo que eu apanhei, que eu era xingada de tudo que é coisa. Fiquei 2 anos numa relação assim. Um pouco antes de ir pro Rio de Janeiro. Uma relação antes do Fabiano, inclusive. E, tipo, passei por... Nossa, assim, ó, tu não imagina... Tipo, eu tive que ir na delegacia para conseguir tirar o cara do meu pé. Nossa, Rô, eu não sabia disso. Foi uma coisa complexa, sabe? Eu tive outros relacionamentos que não chegaram nesse nível, mas a maioria dos relacionamentos, eles passavam por uma coisa mais tóxica, assim, sabe? Porque minha referência era, assim, de relacionamento. E a gente sempre tem um ciclo de padrão de relacionamento. Seja de abusivo, seja de tóxico, seja de tu sempre fugir e o relacionamento não acontecer. Seja de abrir caminho para uma amiga, tu começa a sair com uma pessoa e o cara vai lá e fica com a tua amiga. Ou seja, de tu acabar sempre com o cara com medo que ele acabe contigo e tu sempre cortar uma pela raiz, não deixar o negócio florescer. Ou tu sempre criar brigas no meio do relacionamento, pro relacionamento também ir ladeira abaixo. Sempre tem processos de autossabotagem, padrões. Se tu olhar para os seus relacionamentos, sempre vai identificar algum ponto muito comum. Então, é importante observar isso, sabe? E hoje em dia, eu tenho uma relação com meu namorado, que eu chamo namorado, marido, assim, ó, incrível, porque é de uma saúde, de um vigor, assim, de um respeito, que realmente eu digo hoje, eu mereço. Eu mereço, eu batalhei pra ser essa mulher que bonitinho, ele tá aqui ouvindo isso, que lindo. É muito bom, né? É muito bom. E eu batalhei e eu fiz a checklist, que eu digo, o checklist do homem ideal, eu fiz o checklist dele, sabe? Ele apareceu perfeitamente conforme eu pedi, sabe? Então, mas eu bati muita cabeça antes. Bati muita cabeça porque eu queria, porque eu ficava idealizando o homem de outro jeito. Eu botava, quais são meus valores principais no relacionamento? Pensava, é dinheiro, ok, botava dinheiro em primeiro. E não era dinheiro. E não era. Você entende, por exemplo? Não era. Sim. Não era. Sim, não preciso. Eu trabalho, me banco. Por que eu preciso? Não preciso. Sabe? Não é isso que eu preciso. Eu precisava de alguém que fosse empático, alguém que me acolhesse no momento que eu caísse, que fosse parceiro, amigo, divertido, que não tentasse apagar quem eu sou. Pelo contrário, me impulsionasse para ser quem eu sou. Sabe? Essas coisas assim que relacionamentos saudáveis têm. Não há competição, há impulsionamento, há soma. A pessoa te faz voar, por mais que ela não possa voar contigo, sabe? Ela te ajuda, ela te acolhe, ela te ouve. Tem problemas
Tem. É que nem eu fiz um post esses dias, relacionamento saudável não é uma relação perfeita. Tem discussão, tem problema, tem uma coisinha ou outra Claro. sempre que tu não gosta. Tem. Mas por isso que eu digo, diálogo é fundamental, alinhamento de expectativas é fundamental. A gente não pode deixar essas coisas ficarem empilhando em cima da gente, sabe? A gente não pode, porque isso uma hora vai explodir. Então, respira, conversa. Veja o que é teu, o que realmente tu acha que, tipo, eu tô irritada hoje porque eu tô de TPM e tal, ele fez várias coisas que me irritaram. Ok, não é dele, é meu. Vou ficar quieta. Eu vou meditar e vou ficar na minha e vou fazer o que eu faço para conseguir externar isso de alguma A forma e não respiração me fazer também, mal. né, Rô? Porque nem todo mundo ainda Maravilhosa. medita, mas a respiração, acho que no Uhum. mínimo, né, parar um minuto que seja, fechar os olhos, inspirar fundo, exalar no dobro, já ajuda você a equalizar as emoções, né? Por isso que geralmente tem aquele Pois é. ditado, quando a gente está nervoso, respira. Porque é bem É, isso. A gente é. equaliza as ondas mentais, a gente Zera, né? equaliza, zera. E aí você Zera. consegue olhar a coisa de fora, né? E Uhum. não ali no calor da emoção. Outra coisa também que eu acho que não dá certo, assim, para quem bebe, gente, discutir com bêbado. Não dá. Se a Não! pessoa Aliás, com bêbado bebeu, dá pra não fazer várias coisas, tem que vão, gente. pensar. Maravilhosa. Tem que pensar, Maravilhosa, né? maravilhosa. Porque bêbado não está no seu estado normal. Ele está com a criança interior aflorada, né? E se a criança interior dele está doente, baby, no way, entendeu? Não Não vai é. dar certo. Aproveitando que você falou isso, falar de sexualidade, eu até anotei um ponto aqui, que eu acho que é um ponto que aflige muito, me afligiu já. Hoje eu percebo, na época eu não percebia. É a coisa de transar, fazer amor, se relacionar num ato mais íntimo, sem estar realmente presente ou sem realmente desejar aquilo. Olha, hoje eu olho para minha história e eu falo, gente, quantas vezes eu me invadi, eu mesma me desrespeitei. Porque assim, se eu não me respeito e falo, não, hoje eu não quero, como que o outro vai me respeitar? E aí eu ouço às vezes mulheres falando, mas é porque insistiu, porque tinha. Mas calma Não, aí, ele tem que te respeitar. Se você não se exato. respeita, como que ele vai te Sim, é respeitar? tu que põe o limite, Rô. Isso é amor próprio, entendeu? Amor É próprio e amor relacionamentos próprio. saudáveis também com todos. Tu tem que saber o teu limite, mas para isso tu precisa te conhecer. Entendeu? E daí eu Total. escuto muitas mulheres falando também, porque eu transei com meu marido, porque é minha obrigação, porque eu sou mulher, eu não tava muito afim, mas ele queria, fazia tempo que a gente não fazia. Para! Tu não tem obrigação nenhuma. Que século que tu tá? Total. Volta pra tua realidade, vai ali na cara, dá uns tapinha na cara e volta. Joga uma água fria, sabe? Volta. Tu não tem obrigação nenhuma, tu não é uma boneca inflável. Se ele tá desesperado, dá uma boneca inflável pra ele. Total. Sabe? Pelo amor de Deus, se tu não está num dia, se vocês não estão numa relação que envolve mulher, não é só corpo. Mulher é muito mais. Me desculpem, homens, eu sei que tem homens mais completos, mais tipo que tem uma outra coisa de envolvimento, é que a gente fala que o homem tem muito a parte do corpo, né? Mas, tipo, É o mulheres têm toda instinto, uma né? questão. Acho que o instinto Exato, sexual é muito, muito intenso no homem. É diferente da mulher, né? exato. Os A gente precisa de hormônios. todo uma questão de envolvimento emocional, de conduta, de tudo, de toque. É todo um afloramento, não é simplesmente pega e vai. Tu entende? Se o cenário não tá legal numa relação, se tu não tá legal, às vezes tu tem que pensar até a que ponto que eu fiz isso, que eu não fiz pra me agredir. Até que ponto que eu não fiz isso pra me punir de alguma coisa no inconsciente. Observa que momento que tu tava vivendo na tua vida. O que que tava passando? Será que tu não tava com uma nuvenzinha negra na cabeça, tu não foi lá só pra te martirizar mais um pouco? O nosso Total. inconsciente é uma caixinha perigosa, ela é rica. Ela pode nos ajudar muito, 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 muito. Mas se a gente não se colocar a nos conhecer, a gente vira um fantoche na mão da vida. A gente não pode deixar isso acontecer. A gente não pode, porque daí a gente faz muitas burradas. E mesmo nos conhecendo, a gente vai fazer burradas. Então vamos deixar para fazer burrada dentro desse processo de autoconhecimento, né? Vamos assumir as rédeas da Total. vida, como eu digo, vamos botar um painel no nosso carro para a gente ter consciência do que a gente está fazendo, sabe? Não dá, tipo, aí tu vai pegar tuas coisas lá da infância, os teus relacionamentos abusivos, tóxicos, tá tudo entranhado. Já superei. Não passei por nada. Gente,
Nós somos seres humanos, nós somos seres complexos. E não só o racional, a mente, né? A gente tem o lado espiritual ainda também, que é a nossa energia, sabe? Eu sigo uma menina gaúcha, esqueci o nome dela, mas eu adoro ela, que ela fala sobre espiritualidade de uma forma muito mais leve, sabe? Sem aquela cobrança, Rô. Ela é muito bacana, ela fala assim, por exemplo, cada um está no seu processo evolutivo de espiritualidade. Não é porque uma pessoa medita todo dia, ou não bebe, ou não fuma, ou não faz sexo com tanta frequência, que ela é mais evoluída. Nós estamos na nossa frequência de evolução certa, no momento certo. Tá tudo bem eu beber minha tacinha de vinho numa quarta-feira. Sabendo que vai mexer um pouco com a minha energia. Total. Vai, mas tudo bem. Amanhã mas eu pego, conscientemente, né? Eu acho que a questão da consciência é que tá caminhando junto, independente das escolhas que se faça. Porque a gente vai fazer escolhas erradas. Exato, consciência é a palavra. É a palavra para isso, porque a gente tá no mundo. O mundo ele é feito de opções, de coisas assim, terrenas. E essas coisas terrenas, elas podem sim nos trazer benefícios. Só que a gente tem que cuidar. Para mim, eu digo, a vida, ela se resume muito na palavra equilíbrio para mim. Aí é que tá o quê da questão. Aí que tá muito difícil, né? A gente não pode... porque equilíbrio mesmo... Ninguém tá 100% no equilíbrio, né? A gente tenta ficar ali uma balança eterna. menos 1, para não ficar 10, menos 10. Exato. Exato, mas por isso que eu digo que os radicalismos, para mim, são extremos. Do meu ponto de vista, eu não gosto de nada radical, porque não tem nada de equilíbrio aí. Ou tu é 1000%, ou tu é 0%. Eu não acredito em nada que seja assim. É o meu ponto de vista. Respeito quem é. Mas o meu ponto de vista, isso não faz o menor sentido para mim, como ser humano, como espírito na vida, na Terra. Não faz sentido. Não faz sentido. Porque ninguém é totalmente verdadeiro, nem é totalmente errado, ninguém é totalmente certo, ninguém sabe, tipo, não existe uma verdade única, a minha verdade é a única, não é, sabe? Quanto mais a gente consegue abrir a nossa cabeça e entender que existem menos barreiras, menos paredes do que a gente imagina, do que nos contaram, do que a gente botou na nossa cabeça como realidade, mais leve fica a nossa vida. Mais a gente se abre para o novo, mais porque a gente vive no mundo dual, né, Rô? É isso. A gente tem o bem e o mal dentro da gente, e a gente ter essa consciência, porque a gente acaba entrando, às vezes, nesse caminho espiritual de autoconhecimento e entra num julgamento, né? Ah, fulano faz aquilo. Por isso que eu até te falei, vamos tomar um vinhozinho juntos, que é uma forma que a gente está conectada. Porque você é instrutora de yoga, você não bebe. Ok, tem instrutor de yoga que não bebe, mas eu bebo. E eu tô bem mas é que, tipo, não põe um rótulo, né? Exato. Que é a expectativa. Gente. Você volta para a questão lá do relacionamento amoroso, que é sempre a expectativa no outro, né? Um estereótipo, que é aquilo dali, essa pessoa não faz isso, não faz aquilo, e é fantasia, pura fantasia. Exato. Eu postei um vídeo ontem, aos prantos, chorando. Eu resolvi fazer isso, inspirada num vídeo que eu vi da Natália Curry, porque eu tô de TPM e eu tinha tirado uns dias de folga e eu cheguei ontem na cidade, eu tava na praia com meus pais, e eu cheguei no meio do olho do furacão, um monte de demanda, um monte de coisa, casa, aquela coisa toda, né? Tipo, que é gostoso quando tu tá no meio, mas quando tu te afasta, e fazia tempo que eu não fazia esse movimento de me afastar por causa dessa pandemia, de sair, de ir pra praia, fazia muito tempo que eu não ia pra praia, acho que me deu um sacode na alma, que eu cheguei zonza, sabe? E aí eu comecei a chorar, e eu fiz um vídeo chorando. Porque eu disse, eu preciso mostrar. Porque as pessoas vêm, tipo, porque ela é coach, terapeuta integrativa, prof de yoga, ela é toda, tá sempre, tá tudo bem, a Mulher Maravilha. Ela não desaba. E eu digo, não, isso não é real. Chorando aqui, ó, tipo, isso aqui. Muito bom, muito bom. Entendeu? Porque é isso, né? Na verdade, o que muda não é que você não vai passar pelas dificuldades, não é que você não vai ter as emoções, não é que você não vai oscilar, mas a forma como você vai se relacionar com o que você sente, com o que você pensa, é que vai fazer a diferença. Quando você para e fala, calma aí, eu tô pensando isso aqui. Ai, tá me dando ciúmes. Calma aí, gente. Tá me dando esses ciúmes aqui, isso é coisa da minha cabeça. Calma, eu vou respirar fundo. Não precisa, porque assim, você não controla nada. O que adianta você ficar com aqueles ciúmes ali, né? Com aquela... Ainda mais emoções. Emoções, tu não controla. Sentimento, ok, tu tem meio que uma consciência daquilo, né? Pelo menos é pra ter. Mas emoções não controlam, entendeu? Tipo, eu digo inteligência emocional quando as pessoas falam, é um controle das emoções. Eu digo, mas espera aí, me ensina isso aí. Que curso é esse que tu fez?
Não é controle. Me desculpa. Não é quem fala isso Não tá é, vendendo, sabe? Tá vendendo mentira. Não é controle. Porque, Aprender na verdade, a lidar com aquilo, né? exato. Tu fazer diferente, sabe? Em vez de tu dar um pitinho no momento de uma frustração, que tu sempre aquele gatilho, ele sempre acontece aquilo no momento e tu explode, sei lá, vira uma onça. Em vez de tu virar uma onça, tu vai pegar a tua onça e vai sair de campo. Volta depois, gatinho normal, tá tudo bem, entendeu? Tipo, né? Tá tudo bem, eu vou ali fazer um xixi, vou ali tomar um café, vou ali socar uma parede. É isso, ali, botar pra fora né? Exato, e volta. Ó, a coisa que passa rápido, né? Falta só 19 minutos. Eu vou aproveitar, porque eu acho que você tem que dar algumas dicas aí, Rô, para quem tá aqui, que eu falei que você ia dar dica, por onde a pessoa começa, sabe, a aplicar, o que se pode fazer, né? Relacionamento. Aí tem relacionamentos, novos relacionamentos, aí tem relacionamentos mais profundos, de uma vida, com filhos, que aí a coisa fica mais difícil. O que você pode falar aqui pra gente, pra quem tá aqui, de dica? Bom, relacionamento, gente, eu sempre falo que a primeira coisa que a gente tem que se perguntar é que se a gente sabe se relacionar de uma forma assertiva. Porque, como eu disse, a gente tem padrões. E a gente aprende a se relacionar. Não é que, tipo, eu não aprendi. Todo mundo aprende. Só com seus padrões. Vem da tua família, vem dos teus primeiros relacionamentos, vem dos teus amigos, dos teus parentes. Tu pega tudo aquilo que tá ali à tua volta e tu cria um padrão. Daí tu vê o filme de Hollywood, o cara levando flores, daí tu acha que o teu namorado tem que sempre te levar flores. Aí tu vê o príncipe beijando a princesa para acordar, daí tu acha que ele tem que sempre fazer isso. Parece besteira, mas isso tudo vai entrando lá no nosso inconsciente e vão se tornando verdades, crenças limitantes, como a gente sempre fala, como todo mundo já deve estar cansado de ouvir. Então a gente precisa ter consciência primeiro disso. Se tu tá sendo errado em vários passos ali dentro da tua relação, até onde tu tá sendo assertiva, até onde tu dá o ar pro teu marido respirar, até onde você consegue conciliar a vida de casal de vocês com os filhos. Vocês têm o tempo de vocês. Quem tem filho precisa ter vida de casal. Mas eu não tenho. Tem, tira 5 dias de férias e vai viajar só com teu marido. Proibido falar em filho. Proibido. Vocês precisam desse espaço. Não existe casamento que se sustente sem esse ar, sem esse espaço. Vocês entendem? Vocês não podem, tipo, vocês são pai e mãe, vão ser sempre pai e mãe. Mas vocês precisam entender que tem que ter o pombinho, tem que ter o elo, tem que ter o gostosinho. Que isso vocês não vão conseguir com os filhos perto, independente da idade deles. Sabe? Vocês precisam manter essa cumplicidade, essa intimidade, essa troca. Sabe? Eu digo que um casamento que não tem sexo, por exemplo, ou que tem um sexo rapidinho, de qualquer jeito, ele é ladeira abaixo, não tem como. Não tem como, porque intimidade faz parte de uma união. Tu não quer um amigo do teu lado, tu quer um homem, um namorado, eterno namorado. E para isso precisa disposição das duas partes. Nós mulheres somos muito boas em puxar esse bonde. E daí dizem, mas é só a gente tem que fazer. Não, não é só a gente, porque o presente também é nosso. Porque a gente faz, porque a gente gosta, porque a gente é criativa, porque a gente tem muito mais atitude de fazer essas coisas do que homens. 80% dos produtos eróticos comprados em sex shop são por mulheres, não são por homens. Então isso já é um índice que mostra aí que nós temos mais atitudes, que nós temos mais iniciativa. Então comece com um produtinho erótico. Mas meu marido se aparecer com peru, vai... Não tô dizendo pra tu aparecer com peru. Primeiro eu não vou nem começar com isso pra não ter briga de tamanho, de ego, aquela coisa toda. E assustar a criança. Maravilhoso. Né? Vamos vai aos poucos, né, Rô? Tudo é um processo. Suave, sabe o gelzinho de massagem. Tu começa a fazer uma massagem nele, já vira, já põe o gelzinho em outro lugar, já vai lá com a boca, entende? Já começa a mostrar pra ele que esse mundo de brinquedos de sexy toys pode ser muito interessante, tá? O que mais? Você pode fazer um strip numa data comemorativa de você, sabe? Fazer algo diferente. E um dia, uma noite para um motel, sabe? Sair um pouco do cenário. Sempre, sabe, tentar, sempre dar uma incrementada, nem que seja uma vez por mês fazer uma coisa diferente. Porque é importante uma lingerie nova, sabe? Amarrar ele na cama, vendar e brincar com os sentidos dele. Paladar, tato, audição, olfato. Gente, tem tanta coisa que se pode fazer, sabe? Lê um conto erótico e manda de mensagem para ele no celular. Tem muitas coisas. Trabalho, né? Pega de surpresa, né? A gente acaba fazendo isso quando a gente começa a se relacionar com o outro. Exato. E depois a gente larga daí tá, isso. Dopamina, serotonina,
bombando, né? Bombando, bombando. Tu tá ali a 300 por hora, tipo, tu age com o mundo assim como se Jesus, como se não existisse mais nada, mais ninguém. A gente fica burra, né? A gente Não fica dorme, né? dopada. Meu marido às vezes Dorme, me dorme 3 sacaneia, que ele horas. fala, pô, você antigamente não estava preocupada em dormir. Eu falo, não, amor, olha só, agora eu preciso dormir, porque eu acordo muito de madrugada, então tem que ir pra cama mais cedo. Mas, cara, eu lembro lá atrás, eu não dormia, eu ia pro trabalho virada. Exato. Aí a gente Eu falava larga pro Rica no isso, início da né? relação. Eu falava pra ele no início da relação, eu disse, amor, 6 primeiros meses, vamos lá, que agora a gente aguenta 2 horas, 3 horas de sono. Passou desses 6 meses, meu filho, a gente não vai mais conseguir. E começou a acontecer ladeira abaixo, ele começou a rir. Ele disse, tu tinha razão. Eu disse, claro, é hormonal, gente. Não é, sabe? Não é um feitiço, é hormônio. Então, Não, tipo, tem várias teses já que falam disso, o tempo que dura a paixão, né? Porque a paixão que exato, tem que é essas mais ou menos uns relações 2 cognitivas. anos. É, E aí depois exatamente. tu vem a serotonina, se não me engano, depois da dopamina, que a dopamina é esse hormônio da paixão. E aí ela começa, que é o hormônio da admiração, do respeito, do amor, que é o que fica. Mas aí falta o quê? Fogo no parquinho. Então tu tem que brincar com isso, sabe? Tu tem que brincar com isso. Só que tu não pode. Eu digo, gente, relacionamento é muito complexo. Pra estar no relacionamento, o primeiro de tudo é disposição de dar certo, de acontecer, das duas partes. Se uma pessoa fica só puxando barco, ela vai cansar uma hora. Ela vai cansar. Então, tipo, é importante ter essa troca, esse diálogo. Não ficar esperando algo dele se tu não externa. Não ficar colocando as tuas expectativas de vida. Olha para trás o que tu viu, o que tu queria, e tu fica esperando que ele faça. Lembre-se, ele teve uma outra vida, uma outra história. Ele tem outras realidades, outras referências dentro da cabeça dele. Ele é uma outra pessoa. Então, externa. Ah, eu gostaria de ganhar mais flores? Externa. Eu gostaria de jantar fora uma vez por semana? Externa. Não fica esperando isso acontecer. Tem uma história muito boa, né? Homem, por exemplo, como é que era? Tipo, o homem quer ir pro cinema. Ele pega e chega pra mulher e fala assim, ô amor, vamos ver Batman, sei lá, né? Vamos ver Batman domingo às 8 horas da noite no cinema X do shopping tal. Aham. A mulher, quando quer que o homem convide ela para o cinema, ela fala assim, amor, a Paulinha disse que foi ver Batman no shopping com o namorado, disse que o filme é ótimo. E fica esperando ele falar, tá, vamos. E nada. Cara, fala. Ela só dá deixa, entendeu? Só larga. Só larga. Então, precisa falar, precisa externar. Não, Homem é falar e objetivo. também não pode criar mega expectativa, porque às vezes também não vai Não. sair dali, né? Aí tu pega e faz. Sim. E toma atitude, Exato. né? Exato. Tipo, por exemplo, eu quero ir no cinema com meu namorado ver tal filme. Ok, ele não pode, mas eu quero muito ver esse filme. Ok, quais são as outras opções? Ir com minhas amigas ou ir sozinha. Ai, coisa deprimida ir no cinema sozinha. Gente, faça essa experiência na vida. É maravilhoso ir no cinema sozinha. É muito bom. É muito bom. É muito bom. É Porque muito tu bom. tá aqui sozinha. Tu não, sabe, tu não precisa ficar falando com ninguém. Tu não precisa nada com ninguém. Tu fica ali viajando. Parece que tu tá dentro de um brinquedo da Disney, sabe? Porque é tu e tu. Então, É tirar eu o digo, lado bom das coisas, né? Porque quando tem outra pessoa sempre faz um Exato. comentário. Aí, às vezes você tá naquele momento que você quer ouvir e você não consegue ouvir porque a pessoa falou com você. Então tem esse outro lado, né? Exato. E para as mulheres e para os homens que estão sozinhos, Rô, eu indico para aproveitarem esse momento, porque ser solteiro é muito bom também. É muito bom também. A gente precisa olhar o lado bom das coisas. Tem seu lado bom. Tem seu lado muito bom. Primeiro, tu tem liberdade para fazer o que tu quer, quando tu quer, a hora que tu quer. Tu não tem ninguém para dar satisfação, sabe? Tu entra e sai de casa quando tu quer, meu filho. Tu pega quem tu quer, tu pega ninguém. Se tu não quiser pegar ninguém, entendeu? Não pega nem gripe, não pega nada. Tá tudo certo, sabe? Tu quer tomar teu porre um dia e chegar, tá tudo certo. Tu quer estudar a tal hora, depois ver Netflix e tomar um café preto, tu vai fazer. Tu quer sair com as tuas amigas de noite para jantar? Tu vai fazer, depois ir pra balada, tu vai fazer. Quer dizer, agora nesse cenário de pandemia as coisas estão um pouquinho diferentes, né? Tá um pouquinho diferente. É outra liberdade, é outro mundo. E eu digo assim, gente, é muito difícil tu entrar num processo de autoconhecimento, de amor próprio, tendo alguém do lado. É possível? Eu acho que tudo é possível. Como eu te disse, eu não sou dona da verdade, eu acho que tudo é possível. Mas comigo, eu tive sozinha. E foi maravilhoso, porque eu acho que se tivesse outra pessoa comigo, eu envolvida profundamente, eu não ia conseguir. Porque eu ia me perder nela. Quando a gente está numa relação, por mais que a gente se ame, por mais que a gente saiba quem a gente se perde um pouco no outro. O outro se perde um pouco na gente.
Tanto que quando a gente sai de uma relação, é como se a gente ficasse com respingos de tinta do outro e o outro com respingos de tinta da gente. A gente fica um tempo de novo para descobrir a nossa personalidade de novo, aquela, por mais que a gente tenha mantido a nossa essência, nos respeitado como pessoa, porque a gente se lapida para aquela união. Então a gente precisa olhar com o coração, com respeito, entender o que é meu, o que eu quero que fique dele em mim, o que eu não quero mais levar, o que mudou depois dessa relação, o que não me pertence mais, que eu quero que vá. Então respeite esse teu momento sozinha, busque se conhecer como yoga, meditação, livros de autoconhecimento, ferramentas de coaching, terapias de todos os jeitos, psíquicas, integrativas, e lá holísticas. Atrás, né? Renascimento, a constelação familiar. Isso, até amanhã constelação familiar. Constelação. Maravilhoso. Eu chego a me arrepender. Constelação familiar é algo mágico. É mágico, muda a vida das pessoas. A gente não tem consciência de quanto a nossa vida está baseada na nossa história, na nossa criação, na nossa família, desde que a gente está na barriga da nossa mãe, na nossa vida intrauterina. A gente não tem noção do quanto isso é decisivo em quem a gente é hoje em dia. E a gente não consegue ter acesso a isso de forma simples. Está no inconsciente. O inconsciente é uma terra que ninguém pisa. Todo mundo fala que é o coração. Eu digo, não, é o inconsciente. A gente não tem acesso dessa forma. A gente tem acesso meditando, quando a gente dorme. São alguns momentos que a gente tem, né, acesso ao inconsciente. E os acessos então, nos padrões, né? Nessa parte negativa, ele adora atuar, né? O inconsciente vem ali. Então, observe teu diálogo interno. O que a tua cabeça te diz ao longo do dia? Porque isso faz quem tu é. Isso faz a tua motivação, tu ser uma mulher foda ou não, tu ser uma mulher desanimada, desmotivada, descrente de ti. O que tu te conta? O que os outros falam, ok, é uma escolha tua. Se tu deixa penetrar em ti ou não. Agora, se tu te conta que tu é uma fracassada, que tu é uma coitada, que tu não pode, teu cérebro não acredita isso, e é verdade. Tudo que tu disser pra ti, o teu cérebro vai acreditar. Quem tá no comando é tu. Teu cérebro é uma máquina. Quem manda é tu. Então, tente, faça um exercício, muitas vezes é difícil. Chega na frente do espelho quando acabar essa live e olha pro espelho, olha nos teus olhos, como se estivesse falando com alguém nos teus olhos e fala: eu me amo, eu me aceito assim, do jeito que eu sou. Vai parecer muito estranho no início, vai descer torto, vai dizer, ai, nossa, que ridículo, ai, que vergonha, que não sei o quê, mas faça. Faça isso todos os dias, pelo menos uma vez ao dia. E depois me conta o resultado. Isso é como se começasse a colocar adubo, flores dentro de ti, passarinhos, tudo que é de mais lindo dentro de ti. Tu começa a florescer. Não tem como não ser assim, sabe? Cara, se tu não te amar, por que a outra pessoa vai fazer isso? Se tu não acreditar em ti, por que as pessoas vão acreditar em ti? Tu tem que ser a primeira. E eu não tô falando de arrogância, de egocentrismo, de egoísmo, não. Eu tô falando de amor próprio. Quem se ama tem muito amor pelos outros também, tem empatia, não é uma pessoa arrogante, egoísta. Porque o amor começa a brotar da gente, a gente começa a olhar para os outros com mais amor. Parece que vem um amor universal. Quando tu descobre realmente que tu te ama, não é porque tu vira uma egoísta, uma chata, uma arrogante, não, porque tu começa a olhar para o mundo, para as pessoas com amor, para tua família com respeito, com entendimento, com compaixão. Eita, total. Tu para de julgar, tu começa a ser mais curiosa, tu pergunta, tu questiona antes de apontar o dedo. Porque, como eu disse, são universos diferentes. A pessoa é um universo diferente, cada pessoa é um universo. O que eu tive de interpretação pode muito não ser verdade. Pode muito não ser real. É minha interpretação, é o meu mundo que me disse aquilo. Tudo são mensagens e interpretações. Então, para de julgar, seja mais curioso, chama a pessoa no cantinho e pergunta por que tu fez isso. Qual foi a tua intenção em fazer isso? Eu me senti magoada. Tu queria fazer isso? Não queria fazer. E tu vai ver como as coisas se esclarecem. Para de levar as coisas pro pessoal. A gente não é o centro do mundo. As pessoas não fazem as coisas para nos atingir. A gente tem que entender isso. Isso traz leveza pra vida. Leveza pra vida. Para de brigar. A pessoa que leva tudo pro pessoal, ela tá sempre jogando pedra, né? Ela tá sempre armada, pronta pra guerra. Gente, para de resistir. Deixa as coisas fluírem. Tu vai ver que como é bom viver. Viver resistindo, ninguém merece. É como se segurasse uma brasa acesa na mão, uma corda que fica puxando. Para com isso. Para. E deixa a vida fluir. A vida não é pra isso. Deus não carimbou na tua testa como eu pensava, que Deus tinha carimbado na minha testa, que eu tinha nascido pra ser infeliz. E agora eu tenho que viver com isso. Eu passei anos da minha vida
com essa crença na minha cabeça como se tivesse um carimbo na minha testa. Quando eu entendi que Deus não queria me ver infeliz, que Deus não quer ver ninguém infeliz, que Deus é amor, o que tu acreditar, sabe? Não importa o nome que tu dá para a força que nos rege. Que Ele quer que a gente viva bem, feliz, que a gente flua, que a gente esteja integrado, que a gente entenda que todos somos um. Quando tu entende isso, tudo começa a fazer sentido. Toda a tua vida, todos os teus percalços, todas as tuas dores parecem que formam um grande quebra-cabeça. Tudo tem um porquê de Nossa, acontecer Rô, contigo. que lindo te ouvir falar, cara. Que lindo ver, Obrigada, assim, Rô. anos depois, ver a mulher que você está se tornando, cara. Linda, 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 Não chora que eu vou linda. começar a chorar também. Agora eu consigo Não, é que é chorar, muito não, né? lindo te ouvir, porque assim, a gente se conhecia, a gente era muito menina, né? E aí, assim, ver Muito, a Rô. sua transformação, te ver falando assim, nossa, desculpa, que agora eu choro, se der vontade de chorar. Tô nem aí, entendeu? Não me preocupo mais. Se der vontade, eu falo. Se tiver errado, eu falo também. Não, não, sabe, não me preocupa. Eu precisava te falar isso, porque é lindo ver você falando, a força que você tem ao você falar, essa energia que você coloca, sabe? Cara, você vai transformar muitas vidas, sabe? Porque, assim, eu acho que todos nós, agora saindo da coisa de mulher, né? Eu acho que almas, né? Porque antes de sexos, nós somos almas e essa alma não tem sexo. Verdade. Então, assim, Verdade. eu acho que a gente só precisa entender qual é o nosso propósito, sabe? Alinhar, né? O que a gente sente, o que a gente pensa, a forma como a gente age, a forma como a gente coloca a nossa voz no mundo, para a gente poder só tirar um pouquinho da cortina da ignorância, Exato. sabe? Porque todo mundo tem isso dentro. Isso que você está colocando para fora, assim, é uma descoberta que você tem um poder na fala, a forma como você coloca isso, que é muito lindo, você tem uma força. Sim, eu fiquei aqui assim, não vou falar mais, vou ficar só ouvindo ela. Muito linda, muito linda. Obrigada, muito linda, gratidão, assim. gratidão, Nossa, gratidão. eu tô assim, super emocionada de estar te ouvindo. Eu tenho certeza que a galera aqui, assim, a gente vai ter que fazer outra live. Vamos ter que falar dicas de como fazer. Primeiro passo, no relacionamento, o que você faz? Depois do espelho, né? Porque você já deu uma dica do espelho. Maravilhosa, maravilhosa, Rô. Obrigada, assim... Rô. Nossa, é tão bom, né? O despertar da gente. A gente fala assim, ai, meu corpo lá de 20 anos, minha pele de 20 não sei quanto anos. Gente, eu não troco nada minha cabeça. E às vezes, tipo, logo que eu virei a chavinha, eu pensei assim, meu Deus, por que que eu não virei essa chavinha antes? E depois que eu tive entendimento também de entender que, tipo, não tinha como virar a chavinha antes. Não tinha como. Tempo. Eu não era quem eu sou hoje em dia. Eu tive que tomar os tombos, levar a mochila pesada com as pedras dentro para entender, sabe? Teve que doer minhas costas para eu entender. Que eu não precisava levar tudo aquilo comigo. Mas não precisa ser assim para todo mundo, né? Não precisa ser pela dor. Não precisa. Não Por isso que, tipo, precisa. os meus cursos, as coisas que eu tenho construído, que eu tô sofrendo, assim, para construir, porque é difícil construir uma metodologia, tudo. Eu criei um método que é Chega de Implorar Amor, Rô, o nome do método. E é complicado, é complexo criar isso, né? E eu tô desbravando, ainda afundando para criar um curso em cima disso, exatamente para ajudar essas mulheres a não precisarem fazer todo esse caminho. Maravilhosa. Para elas conseguirem dar uma viradinha de chave antes, não precisar passar por tudo isso. Porque não precisa. Não precisa. Sabe? Não precisa ser pela dor. Tem dois caminhos, não né? Precisa. Você aprende pela dor ou pelo amor. Mas por que não pelo amor? Ó, vai acabar em 1 minuto e 20. Aproveita aí para mandar essas mensagens. Gente, sigam Rossana Freire, quem não conhece. Ai, Rô, obrigada. Foi muito bom. Também te amo, amiga. Foi muito bom. Vamos marcar outra. Obrigada. Gratidão e gratidão, gente, por estar aqui com a gente. Gratidão a todo mundo que está aqui. Bem. Se amem, sempre vocês. Vamos fechar com on. Vamos fechar com on. Tem 50 segundos. Vamos lá. Vamos lá. Puxa você. Inspira aí. Vamos lá. Ai, amiga. Beijos. Amei.
Amei, Beijos. até a próxima. Beijo, Até. gente. Gratidão. Beijo, gente.